Olá, amigo, estamos de volta ao nosso curso de Programação Android. Estamos já na parte final dessa quarta temporada. Estamos falando de SQLite. Eu dividi a SQLite em alguns pedaços para que não fique tão cansativo para todos na hora de estudar, né? Eu dividi e quebrei em três partes, né? E aí eu vou projetar aqui, né? A divisão foi basicamente o que está aqui. Uma parte vai ser o aplicativo, uma parte foi a explicação e a construção da entidade livro, e a outra, né, essa classe aqui chamada BD SQLite Helper, que vai ajudar aí na interação com o SQLite. Né? O SQLite, como você já viu no episódio anterior, é o nosso banco de dados embutido, né, dentro do Android, que não precisa de instalação, ele já vem por default dentro do Android, tá certo? Então hoje nós vamos nos concentrar nesse cara aqui, tá certo? E no próximo episódio nós vamos falar sobre como vamos criar essa interface. E aí algumas dúvidas que surgiram aí, que vocês interagiram comigo aí ao longo dos dias, né? Principalmente quando a gente viu o List View, como trazer, por exemplo, os dados que estão no SQLite para mostrar no List View. É exatamente o que a gente vai fazer, mas isso a gente só vai fazer no próximo episódio. Hoje nós vamos focar nesse elemento aqui, BDSQLite Helper, certo? Que é a classe que vai fazer a interface entre o SQLite e os dados, tá certo? Essa classe nós criamos no episódio anterior, que era a classe livre, o método getSet, e hoje sim nós vamos começar a criar essa classe BDSQLite Helper, que na verdade ela herda dessa classe abstrata chamada SQLite Open Helper. E para quem viu já classes abstratas, para quem não viu, vai lá dar uma olhada no meu curso de Java de orientação a objetos, que tem lá classes abstratas. Ele tem dois métodos abstratos, chamados onCreate e onUpgrade, que você vai precisar instanciar, já que você está herdando de SQLite Open Helper, tá certo? Então esses dois métodos passam a ser métodos obrigatórios se você quer instanciar a classe, tá certo? E aí eu tenho aqui um esqueleto disso, né, dessa classe. Quando eu crio a classe BDSQLite Helper, ela vai estender SQLite Open Helper, e aí eu tenho que criar esses dois métodos aqui, onCreate e onUpgrade, tá certo? Esses outros elementos eu estou criando para que possa, no construtor, passar o contexto para chamar o construtor do SQLite Open Helper, onde eu passo o contexto, o database name que eu coloquei aqui livro DB, e o database version, que eu coloquei um aqui, mas poderia ser o número que você desejasse, tá certo? Então vamos criar, né? No episódio anterior vocês viram que a gente criou a classe livro, que está aqui, certo? Métodos getSet, nada demais. E aí nós vamos criar a nossa classe BD, eu botei DB ou DB? Bom, tanto faz. É BDSQLite Helper, certo? Então essa classe ela vai estender SQLite Open Helper, então extends SQLite Open Helper, e aí veja que já dá erro, porque exatamente precisa criar os métodos onCreate e onUpgrade. Vou deixar ele gerar, tá certo? Mas eu poderia ter copiado e colado de lá, tá certo? E nós temos que criar o construtor default. Vou copiar e colar esses elementos aqui, tá certo? Opa, colei demais, né? Aqui veio errado, né? O contexto ele está faltando. Agora está tudo a princípio ok, certo? Então, ó, aqui essa classe quase que não sai, pessoal. Essa classe, na verdade, ela vai, como eu disse, ajudar a interação com a SQLite. Tem esses dois métodos, onCreate e onUpgrade, que são os métodos obrigatórios. Mas nós vamos criar, além desses métodos, vários outros métodos que vão auxiliar a gente no trabalho. Né? Então, imagine o seguinte, eu quero todos os livros, eu quero adicionar um livro, eu quero remover um determinado livro, eu quero atualizar um livro. Então, os elementos que vão fazer parte dessa interação com a base de dados, todos
temos que colocar eles aqui, né? Todos eles devem ser colocados aqui. O onCreate e o upgrade servem para que você possa dizer o que você deve fazer quando vai criar o SQL, a base, e o que você vai fazer quando vai atualizar, tá certo? Bom, vamos voltar aqui. E aí tem os métodos onCreate e um upgrade, onde eu vou fazer o seguinte, veja o que ele faz o onCreate, copiar e colar, tá certo? E a gente vai trabalhar em cima desse cara. Esse DB, ele não foi, ele não pegou como parâmetro, né? Porque na verdade ele está chamando de SQLite Database, vamos chamar de DB, tá certo? Para ele ficar mais fácil aqui. Aqui também, DB. E o que nós vamos fazer quando for atualizar a base? Nós vamos apagar a tabela de livros e criar ela de novo. No Create, nós estamos criando a tabela de livros. E o que nós estamos dizendo na criação da tabela de livros? Olha, crie uma tabela livros, isso é, pessoal, SQL, tá certo? Não é o nosso objetivo aqui falar sobre SQL, tá certo? Nem DDL, né? Que seria a manipulação de criação de índices, criação de tabelas, criação de usuários, tá? Nem SQL, não é o nosso objetivo, né? Mas nós precisamos saber o básico porque nós precisamos colocar os nossos dados em tabelas, né? Que é como os bancos de dados trabalham, né? Os bancos de dados relacionais trabalham. E aí eu estou criando uma tabela chamada livros que tem 4 campos, ID, título, autor e ano, e eu tenho os tipos de cada um, tá certo? Sendo que esse ID primeiro, né, vamos chamar de ID mesmo, ele é um primary key, ou seja, ele é a chave primária dessa tabela e ele é auto-incremento, então ele vai sendo auto-incrementado à medida que você insere, tá certo? Então, na verdade, se você mandar inserir na tabela e não passar o ID, o próprio banco de dados ele gera um incremento para você e você não precisa se preocupar com isso, tá certo? E quando for dar um upgrade na tabela, no banco de dados, imagine que você está colocando uma outra tabela, por exemplo, então ele vai dar um drop nisso aqui e vai criar de novo, tá certo? Então ele vai vai criar novamente todas as tabelas. É claro que esse drop table vai apagar os dados, enfim. Se fosse uma coisa não vamos dizer que nós estamos fazendo uma coisa profissional, mas com um pouco mais de cuidado com relação a dados que já estão no aplicativo, imaginando que você já tem uma versão rodando do seu aplicativo na loja, você teria que, ao invés de dar um drop table, fazer essa migração dos dados para uma nova, para essa nova forma que você vai guardar, né, levando todos os dados, e aí sim você mataria os dados e mataria as tabelas e traria elas de novo. Certo? Então tem que ter um pouquinho de cuidado quando você já tem um programa que tem dados rodando. Então temos a parte básica e o onCreate e o upgrade, tá certo? Bom, além disso, como eu falei antes, nós temos que fazer vários métodos que vão dizer como nós vamos interagir com a base. Como eu disse, eu quero adicionar um livro, eu quero pegar um determinado livro, eu quero pegar todos os livros, eu quero atualizar um livro, eu quero remover o livro, que são esses métodos aqui que eu botei em inglês, mas a gente pode trazer para o português sem problema nenhum. Para adicionar um livro, eu passo um livro como parâmetro. Para pegar um livro, eu passo o ID e ele vai retornar um livro. Para pegar todos os livros, ele vai retornar um array, né, de livros. Update livro eu passo um livro e delete livro também eu passo um livro. Aqui poderia ser, o delete livro, por exemplo, poderia ser também um ID, né, porque é único, ok? Bom, uma coisa que as boas práticas indicam é que você trabalhe com constantes. Essas constantes indicam quais são os campos da tabela que você quer usar. Por que isso? Porque quando você utiliza constante, você, no fundo, você está usando o valor da constante. Só que você não precisa ficar se lembrando exatamente como é título. Porque se um dos SQLs, né, já que é uma string, você não bota título e fica só assim, ó, por exemplo, tulo, né, sem o 2T's O, né, tulo, né, sem o I, o que vai acontecer é dar um erro de SQL e você às vezes não vai conseguir identificar o motivo, tá certo? Então você usa constante, porque a constante, o próprio Android Studio lhe ajuda na hora que você for digitar. Se for botar assim, ó, ele lá no
no SQL ele vai dar erro, tá certo? E aí você facilmente consegue identificar erros que venham a acontecer na hora da criação, na chamada, melhor dizendo, dos elementos. Bom, então eu criei aqui tabela livros, para chamar a tabela dos livros, o ID, o título, o autor e o ano, todos eles aqui, tá certo? E as colunas, que é para quando eu quero trazer o SQL todos os dados de uma vez só, tá certo? Bom, então só constante, certo? Agora sim vamos começar de fato a ver os métodos que são necessários. Então eu tenho, por exemplo, o primeiro método, eu vou ficar trazendo, levando, porque eu não quero ficar digitando isso, tá, pessoal? Não faz muito sentido para a gente ficar digitando, tá certo? Então aí vocês vão acompanhando também, tá? Como é que eu adiciono um livro, tá certo? Eu preciso pegar esse database aqui, tá certo? Que ele é através desse this.getWritable tá certo? Então ele chama o banco de dados para ser aberto, tá certo? Então esse SQLite Database é o banco de dados. E a partir desse banco de dados eu posso, por exemplo, inserir os dados que eu estou fazendo exatamente aqui, ó, tá certo? Eu criei esse Content Values, que é para fazer um objeto que vai montar todos os elementos que eu quero inserir, tá certo? Então, botei esse Content Values e dentro desse Content Values eu peguei o livro, o autor e o ano, que são os 3 campos de livro, tá certo? Embora ele tenha o ID, né? Sendo passado como parâmetro também, né? Na verdade, a entidade livro só tem esses 3 elementos. A tabela que tem mais um, tá certo? Se eu quisesse colocar isso, também poderia colocar, tá certo? Dentro da, do livro, tá certo? Mas eu nem quis, certo? E além disso, eu dou um insert, DB insert. Na verdade, o DB insert faz com que eu insira um registro dentro do banco de dados. Em qual tabela? Tabela de livros. Quais valores? Verbos, tá certo? E aí eu fecho. Então, eu estou trazendo um livro como parâmetro, tá certo? Eu crio esse content values, tá certo? Com os elementos que vieram como parâmetro e dou um insert no banco de dados. Ó. Peguei o banco de dados dizendo assim, this.getWritable e dei um insert nele e depois fechei. Certo? Tudo bem? Tá claro? Então, eu abri a instância do banco, peguei os valores que vieram como parâmetro, transformei para um content values e dei um insert na tabela, tá certo? Essa tabela livros, né, lembrando, é essa tabela que está aqui, que nós definimos como sendo um campo. E os campos, pessoal, aquilo que eu disse, ó, é melhor usar assim, porque se não tivesse que usar assim, eu tinha que botar assim, ó, título, certo? E aí o resto, certo? O que acontece? Se eu errar um desses, na hora de dar um certo vai dar erro, tá certo? Então é muito melhor que eu use as constantes, como está aqui, porque se eu errar a constante ele vai reclamar, do que digitado, porque aí na hora que eu digito eu posso errar o nome, né? E esses elementos, né, que você bota aqui entre parênteses, entre as aspas, tem que bater com os elementos que estão aqui. E aí se tiver errado, não, um campo errado, uma letra errada, vai dar erro, tá certo? Bom, esse é o ADD livre. Então, amigo, eu me empolguei fazendo esse vídeo, né? Na hora que eu fui salvar, começar a editar, eu vi que ele estava muito grande, estava gigante, na verdade, 25 minutos. Então, 25 minutos é muito cansativo para um vídeo do YouTube, né? Para você acompanhar. Então, eu quebrei em 2 partes, né? Você viu aí que eu parei de forma meio abrupta aí o vídeo. Então, tá quebrado um pedaço, não uma parte, né, da construção da classe BDSQLite Helper, né, na parte 1 e na parte 2 também vamos continuar a partir desse ponto exatamente onde parou. Então, espero vocês no próximo episódio. Até já!